Meu nome é Maria Luísa e nesse trabalho nós iremos falar um pouco sobre função e iremos nos aprofundar em função afim e função quadrática. Espero que você goste. Meu nome é Isis e eu vou fazer a introdução do trabalho. Função. A função determina uma relação entre elementos de dois conjuntos. Podemos defini-la utilizando a lei de formação, em que para cada valor de x temos um valor de f, entre parênteses x, chamamos x de domínio e f, entre parênteses x, de y ou imagem da função. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre os tipos de função. Uma função é injetora quando cada um dos elementos do domínio corresponde a um único elemento distinto do segundo conjunto. Isso quer dizer que, neste caso, não haverá sobreposição de dois elementos do primeiro conjunto determinando o mesmo elemento do segundo ou contradomínio. Falamos em função sobrejetora quando o contradomínio designado pela função tem pelo menos um correspondente para cada um dos elementos do primeiro conjunto. Nessa situação, o conjunto do contradomínio pode ter mais de um elemento do primeiro o determinando. Uma função bijetora é aquela que pode ser inversível. Da mesma forma como os elementos do primeiro conjunto determinam os valores do contradomínio, neste caso é possível também inverter a direção da operação. Quando isso ocorre, invertemos as propriedades dos conjuntos. O domínio se tornará contradomínio e vice-versa. Meu nome é Matheus e eu vou falar sobre os gráficos. As funções também podem ser representadas por gráficos, utilizando o plano cartesiano, que basicamente você usa o x e o y, sendo x a abscissa e y a ordenada. Juntos, em funções, elas formam as leis de formação. A função afim é definida como ax igual a ax mais b. Meu nome é Giovana Braz e eu vou falar sobre a função afim. A função afim é também chamada de função do primeiro grau. Nessa função, o número a é chamado de coeficiente x e representa a taxa de crescimento e a taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. Para calcularmos, temos que substituir o x pelo 1, ficando assim f com 1 entre parênteses igual a menos 1. Menos 1 igual a menos 4 vezes 1 mais b. Menos 1 igual a menos 4 mais b. b igual a 3. Então, a resposta será 1 igual a menos 4x mais 3. Função quadrática, ou função de segundo grau. Por que função de segundo grau? Porque apresenta os mesmos elementos de uma equação de segundo grau, que são o elemento a, b e c, onde o elemento a é acompanhado pelo x ao quadrado, o elemento b é acompanhado pelo x e o elemento c não tem acompanhante. Detalhe que o a não pode ser zero, não pode ser igual a zero. O a não pode ser igual a zero porque 0x ao quadrado não tem valor. Logo, se não tiver o a nessa função, não é uma função de segundo grau, logo não sendo uma função quadrática. Agora, quando for para a parte do gráfico, quando vocês forem desenhar a parábola, toda vez que o a for positivo, a concavidade da parábola vai ser para cima, ou seja, crescente. E toda vez que o a for negativo, a concavidade vai ser para baixo, decrescente. Eu sou o Pedro do primeiro MAD e eu vim passar algumas questões sobre função quadrítica, como que se resolve e tirar pelo menos umas dúvidas aí, tá? Então, é nóis. Bom, agora eu vou passar algumas questões. A questão aqui é bem fácil mesmo, é só para vocês entenderem o conta, isso aqui, tudo certinho. Então, por exemplo, cai alguma coisa nesse formato aqui, né? Aí você tem que separar, você tem que montar a mesma equação que essa aqui. Aí como vai ficar? Por exemplo, o a, que aqui é ax ao quadrado, mais bx mais c. Então, montando aqui vai ficar 8. Então, a gente já acha o a. Então, o a aqui vai ser 8, né? O b é o 3. O c é o menos 5. É muito importante lembrar de não esquecer o sinal, tá bom? Nessa outra questão aqui, a gente tem um probleminha, que é essa aqui, ó.
a gente tem x ao quadrado mais 2x, né? Então, o a gente já achou, que é o x elevado ao quadrado. Mas Pedro, aqui não tem nenhum número. Então, o x ele vai estar valendo 1. É sempre diferente. A não é igual a zero, entende? Então, o a vai ser o 1, o b, que é aqui, ó, o 2, mas o c a gente não tem. Então, o c é igual a 0. Aqui na outra questão aqui, a gente tem menos x elevado ao quadrado menos 8. Então, vai ficar como? A, né, a gente já sabe aqui que vai ser o menos 1. O b a gente não tem, né? Aqui a gente não tem um b. A gente não tem um número vezes x. Então, o b é igual a 0. O c a gente tem, que é o menos 8. Bom, a raiz da função, ela determina o valor de x na função. Que é aqui, que é f x, sobre parênteses, igual a 0. Né? Ela é representada pela equação de segundo grau. Né? Então, como ela é representada pela equação de segundo grau, ela tem vários métodos, existem vários métodos para poder solucionar a equação de segundo grau, mas um dos métodos mais utilizados é a fórmula de Bhaskara, que é B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A, né? Então, vamos para a questão. Tá lá na questão. Encontre o zero da função x elevado ao quadrado menos 5x mais 6. Né? Eu já deixei pronto aqui já, né? Então, o a, né? A gente vai ter que substituir as letrinhas pelos números, né? Então, aqui, ó, o x elevado ao quadrado, que é o a aqui, né? Vai ser o 1, o b, menos 5, o c, o 6, né? Então, vamos montar aqui, né? Como todos já sabem, fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos a raiz de delta. Como que é a equação de delta? Como que é delta? Delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Né? Então, a gente só tem que substituir essas letrinhas aqui, né? Eu esqueci de algo sobre 2 vezes a. A gente só tem que substituir essas letrinhas aqui por números, né? Então, vai ficar com menos 5, né? Essa aqui é a primeira equação, né? Que são duas, pois que é mais e menos. Então, são duas equações que a gente tem que fazer. Então, vai ficar menos 5 mais a raiz de 25, porque 5 vezes 5 é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, né? Sobre 2 vezes 1. Né? E como que vai ficar aqui? Então, vai ficar menos 5 mais a raiz de 25, menos 24 sobre 2. Então, continuando aqui, ficou 5 mais a raiz de 25 menos 4 vezes 1 vezes 6 sobre 2 vezes 1. Então, ficou 5 mais a raiz de 25 menos 24 sobre 2. 5 mais 1, que é o resultado dessa equação aqui. Então, 5 mais 1, que é 6, né, sobre 2. Então, 6 sobre 2 é 3.
Então a gente já achou um resultado já. Agora a gente vai para a segunda parte dessa equação, que é 5 menos 1 sobre 2, pois a gente já tem um resultado aqui, que é 1, né? A gente não precisa fazer tudo de novo. Então vai ficar 5 menos 1 é 4. 4 sobre 2 é 2. Então a gente achou os dois resultados. Então a gente achou o resultado aqui, que ficou 2 e 3. O gráfico da função quadrática são curvas que se chamam parábolas. A curva de uma função quadrática, ela corta o eixo x nas raízes, ou zera da função, no máximo 2 pontos, dependendo do valor discriminante de delta. Quando delta for maior que zero, o gráfico cortará o eixo x em 2 pontos. Quando delta for igual a zero, a parábola tocará o eixo x em apenas um ponto só. A vértice da parábola ela pode ser calculada por esse esqueminha aqui, ó. X, V, que é a vértice, é igual a menos B sobre 2A. E para você descobrir a vértice Y, é menos delta sobre 4 vezes A. E nesse negócio aí também tem um valor, tem como você calcular o valor máximo ou mínimo. O valor máximo só irá ser representado quando a parábola estiver voltada para baixo ou o valor mínimo estiver voltada para cima. Para poder se identificar a posição concavidade da curva, se analisa apenas o sinal, o coeficiente A. Se estiver positivo, ficará voltada para cima, e se estiver negativo, ficará voltada para baixo.